E nós aqui reunidos hoje, então, na nossa estação 14, e o nosso encontro é com o 13º arcano. Esse misterioso arcano que os tarólogos o chamam de a morte, outros a transformação, outros o ceifador, mais dramático ainda, e alguns a transcendência. O número 13 é muito interessante, porque a palavra amor em hebraico é 13, tem valor 13. O nome de Deus em hebraico, Yahvé ou Jeová, essa pronúncia difícil e complexa, soma 26. 26, 2 vezes 13. Interessante isso. Então, esse arcano 13, que é denominado popularmente como a morte, e que nos jogos das cartas, nos oráculos, geralmente prenuncia alguma coisa não muito agradável ou alguma transformação mais dolorosa. Enfim, depende muito do tarólogo, depende muito do oráculo que é utilizado, das interpretações que são dadas aos significados dos arcanos, mas geralmente prenuncia algo doloroso, uma transformação, a morte ou alguma coisa nesse sentido. Na verdade, é o arcano da vida espiritual. É o arcano sem nome e sem número. É o 13º arcano. Por isso, na introdução aqui logo no início, eu mencionei que o nosso encontro na estação 14 é com o 13º arcano, o arcano sem número e sem nome. A trilha da espiritualidade é espinhosa, a passagem é estreita, a subida é íngreme. Todos querem, mas são poucos os que conseguem. É preciso desapegar-se do ego para empreender a jornada espiritual. E o impedimento está no egocentrismo. O arcano 13 recebeu vários nomes, dentre os quais destacamos o que é mais popular, a morte. Mas ele é denominado também a transformação, o renascimento, a transcendência, o ceifador e outros mais. Na verdade, este é o arcano da vida eterna, equivocadamente interpretado por muitos tarólogos como sendo um arcano nefasto, que indica ocorrências desastrosas e até mesmo a morte. A morte é só uma mudança de estado de consciência. O arcano 13 o arcano 13 trata da morte das coisas atreladas ao ego, da morte do próprio ego, que se tornou o maior empecilho no desenvolvimento espiritual. O arcano 13 aponta para a transcendência da materialidade e a vitória do amor e da vida. Seu simbolismo verdadeiro permanecerá para sempre oculto aos que buscam compreendê-lo racionalmente. Eu publiquei na estação 14 um pequeno texto com a imagem do arcano 13, sugerindo que vocês façam uma contemplação, uma meditação contemplativa. E pode ser feito sobre todos os demais arcanos. O texto é o seguinte: as palavras muitas vezes distorcem a compreensão dos significados dos símbolos. Eu já tenho falado muito essa questão. Atenção com as palavras. Não se apeguem às palavras. Busquem sempre a ideia que está entre as palavras. Porque muitas vezes nós nos pegamos a uma palavra e ela reduz o significado daquele símbolo, daquele texto, principalmente quando se trata de símbolos místicos. Aí sim nós temos que ter muito cuidado. E esse cuidado especialmente com os nomes dados aos arcanos do tarô. Porque se nós nos apegamos às palavras, nós podemos interpretar equivocadamente o significado do arcano, como é o caso desse 13º arcano. Se nós pegamos a palavra a morte,
literalmente, nós vamos provocar certamente uma distorção na compreensão do seu significado. Pegue uma lâmina do 13º arcano, de qualquer jogo oracular, qualquer desses oráculos aí, e a contemple por alguns minutos. As imagens, muito embora façam parte do contexto da lâmina que representa o arcano, não devem ser interpretadas literalmente, assim como as palavras. As imagens também, não se apegue às imagens. São imagens representativas cujo autor de os autores de cada um desses oráculos colocaram as imagens de acordo com o seu entendimento. Então, se vocês pegam o tarô de Marsella, ele tem, dependendo do autor, existem vários tarôs com o nome de Marsella, de autores diferentes, com figuras distintas, figuras diferentes. Se você pega o tarô de White, se você pega o tarô mitológico, tarô egípcio, tem vários também tarôs com nome de egípcio, com figuras diferentes, tarô astrológico, tarô mitológico, tarô astrológico, cabalístico e assim por diante, né? Então, cada autor desenha ou manda desenhar as lâminas de acordo com o seu entendimento, com aquilo que ele entende e quer colocar nesse jogo oracular. Então, assim como não se apeguem às palavras, não se apeguem às imagens. Busquem a essência, a ideia, o significado, e esta é uma leitura intuitiva, contemplativa. Por isso que eu fiz essa sugestão. Apenas olhe para a lâmina e se embriague de seu significado, sem nenhuma tentativa de interpretação racional. Faça isso com o 13º arcano e sinta no coração a vida que transcende a morte. Porque você, assim como a maioria de nós, quase todos nós, poucas vezes entramos nesse nosso mundo interior. Nós vivemos no mundo exterior. O mundo exterior é reflexo do mundo interior. Então, se o nosso mundo exterior, a nossa vida exterior está complicada, caótica, ela é um reflexo da nossa vida interior. O problema é que nós somos imediatistas. E nós achamos que esse caos da vida exterior é reflexo da vida interior imediata, e não é. É reflexo de coisas, talvez, que vêm de um passado muito distante. E quando você se propõe a renascer em vida, muitos mestres falam desses renascimentos nossos, renascimentos em vida, que nada mais é do que uma ressignificação da vida, uma transformação interior, uma renovação de atitudes. É um renascimento. Quando nós nos propomos a fazer isso, evidentemente que nós vamos nos debater com aspectos nossos mesmos que não querem isso e também com outras questões que são exteriores, mas que nós temos ligações com elas. Como, por exemplo, amiguinhos espirituais que nos cobram o mal que nós fizemos para eles lá no passado, que estão desencarnados, e também encarnados. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com um familiar, ou com mesmo um estranho, ou um colega de trabalho, importa, qualquer pessoa, que pisa no nosso orgulho, pisa na nossa vaidade, que nos afronta, que nos provoca, que nos tira do sério, isso é um reflexo daquilo que está mudando dentro de nós. É reflexo da luz que está se acendendo dentro de nós. Então, tem várias situações que começam a acontecer.
E é muito interessante porque tem um artigo que eu publiquei lá nessa estação, que é do que realmente é feito o corpo humano. E num dado momento desse artigo, o autor, ele fala assim, lá no meio eu pincei 2 ou 3 frases. De longe, o maior constituinte de você é o vazio, o nada. A maior parte do corpo humano é o vazio. E aí ele faz uma comparação aqui. Uma maneira de ver isso é imaginar que um átomo tem o tamanho da Terra. O núcleo teria apenas 200 metros de diâmetro. O resto é tudo espaço vazio. Quanto vale o seu corpo? Aí, com base nos elementos químicos que formam o corpo, todos os elementos que formam nosso corpo, se sabem quanto aproximadamente, pelos cálculos dele, custaria o nosso corpo? Aproximadamente $160. $160 seria aproximadamente o preço do nosso corpo. É um belo corpo, é um belo burrico, precisamos tratar ele bem, cuidar bem dele, mas ele não pode ser o empecilho à nossa vida espiritual. E nós temos tanto medo da morte desse corpo, né? Veja, aqui na nossa realidade física, material, nós estamos sujeitos à matéria, evidentemente, e ao espaço e ao tempo. Aqui as coisas acontecem gradativamente de acordo com o tempo. E o tempo é medido por uma certa velocidade, que é o nosso relógio, a nossa percepção interna do tempo, etc, etc. Quando você começa a despertar a consciência, ampliar a cabecinha do alfinete, você começa a ter insights e percepções ao mesmo tempo do problema e da sua solução. Quando se fala de consciência presente, é exatamente isso. Quando se fala de autoconsciência, é exatamente isso. Você vai diminuindo essa distância entre evento e resposta, entre problema e solução, entre uma coisa e outra, porque você vai ficando cada vez mais no presente, no aqui e agora. E nesse momento, as coisas simplesmente estão, elas estão aí. Não aconteceu o problema agora e a solução vai acontecer depois. O problema e a solução são a mesma coisa. Porque não existe separação de tempo entre uma coisa e outra. É a nossa percepção. Tanto é que nós podemos transcender ela. Tanto é que nós podemos transcender ela e ter uma percepção instantânea de uma coisa e outra, de um problema e solução, do passado e futuro, alargando essa faixa do presente. Porque da maneira como nós vivemos, o presente é menos que o fio de uma navalha. É imperceptível. Nós só temos percepção de passado e futuro. E nós estamos trabalhando aqui isso, todos nós estamos nessa transição. Talvez alguns de nós ainda tenham um pouco mais de apetrechos do segundo caminho ainda. Talvez alguns ainda tenham alguns apetrechos do primeiro caminho, como eu falei, porque a autoflagelação não é somente física, ela é mental também. Quando nós nos autopunimos pela culpa, pelo remorso, é uma autoflagelação, porque nós ainda não nos perdoamos,
Então, é um pouco do primeiro caminho ainda que nós temos em nós. Mas, com certeza, todos nós aqui, uns mais, outros menos, já estamos trabalhando dentro do quarto caminho. Porque quando se fala de renascimento, quando se fala de vida espiritual, quando se fala de transformação de consciência, expansão de consciência, aonde que isso acontece? Onde nós estamos? Nós estamos no corpo. Portanto, a coisa acontece aqui. O aparelho com o qual nós produzimos tudo isso é o aparelho físico, porque é através dele que nós projetamos a inteligência, a consciência e tudo mais. O médico é o mecânico. Ele pode consertar o carro, mas não o motorista. O veículo, o carro, é o nosso corpo e a nossa personalidade. O motorista somos nós, que estamos dentro do corpo. O máximo que o médico pode fazer é nos aconselhar a conduzir bem o carro, a cuidar da sua manutenção. Ele vai consertar o carro, mas ele não vai consertar o motorista. O motorista só pode se autoconsertar, se autocorrigir na maneira de conduzir o seu carro, seu veículo. Então, sim, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece. E hoje, no final, eu guardei justamente uma reflexão sobre os 3 grandes princípios, cujo terceiro é exatamente cada homem, cada ser humano é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas. É o decretador de sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Isso é uma verdade eterna. É uma verdade eterna. Então, por que não aceitar e se resignar e fazer essa transformação? Uma sensação extraordinária, inexplicável. Inexplicável. O que eu falei para vocês é o que é possível relatar. Mas é uma sensação inexplicável. É assim mesmo, tá? É assim mesmo, e isso vai acontecer com todos vocês em algum momento, vai acontecer. E quando acontecer, se entregue. Lembre que eu falei numa dessas estações passadas, e que eu disse, joguem-se, vão. Quando acontecem esses insights, vão sem medo. Não há risco. Vocês não vão conseguir transcender a barreira da segurança. Não vão surtar. Porque não é nenhuma experiência alucinógena provocada por agentes externos. É uma experiência interior. Uma experiência interior. Então, vão porque é assim que acontece a transformação. É assim que acontece esse renascimento de vida interior, de vida espiritual. Então vão acontecer sonhos, vão acontecer insights durante as meditações. Lembre que eu falei numa dessas estações passadas, acho que foi sobre os relatos da Isabel, né? Diz algumas percepções que ela teve e que eu disse, joguem-se, vão. Quando acontecem esses insights, vão sem medo. Não há risco. Vocês não vão conseguir transcender a barreira da segurança. Não vão surtar. Porque não é nenhuma experiência alucinógena provocada por agentes externos. É uma experiência interior. Uma experiência interior. Então vão porque é assim que acontece a transformação. É assim que acontece esse renascimento de vida interior, de vida espiritual.
Então vão acontecer sonhos, vão acontecer insights durante as meditações. Vamos ao jogo das palavras de novo, que eu sempre chamo a atenção de vocês. O bom e o bonzinho. O bom e o bonzinho. Aparentemente, bonzinho é só um diminutivo do bom. Mas, na verdade, nos significados são diferentes para cada palavra. O bom é o ser bom, é aquele que faz o bem. E o bonzinho é aquele patético que acha que pode ajudar todo mundo, que se ultraja a si mesmo, que passa por cima de si mesmo, que se coloca como um capacho para os outros. O bonzinho é aquele que ajuda de uma forma que não ajuda. É aquele que quer resolver o problema do outro. E o bom é aquele que ajuda da forma que ajuda. Porque ele ajuda o outro a se ajudar, ele ajuda o outro a caminhar. Ele não caminha pelo outro, ele não carrega o outro. Nós vamos acertar sempre? Não. Não. Lembre-se sempre que nós somos caminhantes no escuro aqui na matéria. Quem acha que vai acertar sempre é um ser pretensioso. Quem acha que sempre vai acertar é um ser pretensioso. Humildade faz bem. E humildade é reconhecer que nós somos aprendizes. E nenhum aprendiz sabe tudo, porque senão não seria mais aprendiz. Há 3 verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as expressa e por falta de nós mesmos acreditar, ou melhor, ter fé nelas, porque há uma diferença entre acreditar e ter fé. Eu posso acreditar, sim, ok, legal, é verdade, mas eu não incorporo as verdades como vida, como modo de vida. A alma do homem, do ser humano, é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não têm limites. Jesus teria dito mais ou menos assim: vós também podeis fazer o que eu faço. Portanto, vós sois deuses. Nós temos tanto medo dessa eternidade, desse infinito, que nós nos recolhemos dentro do nosso casulo finito, achando que a vida é isso. Segundo princípio, o princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico, não é ouvido nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo ser humano que esteja desejando a percepção. Qual é esse princípio? Vocês lembram quando nós, no 5º arcano, falamos da vida? Princípio da vida, intangível, não é visto, não é ouvido, não é sentido, mas é percebido por quem deseja alcançar essa percepção. O terceiro princípio, cada ser humano é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas, e é o decretador de sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Talvez esta seja a parte mais difícil de nós assumirmos. É como se diz popularmente, isso implica tomar posse de si e bancar-se em si mesmo. Não no egocentrismo, muito cuidado.
Tomar posse de si, bancar em si mesmo, e se bancar em si mesmo significa assumir a responsabilidade pela concessão vida que nos foi dada, que te foi dada. Significa responder pelas nossas escolhas com as habilidades que nós possuímos. E se nos falta habilidades, precisamos desenvolvê-las. E aí, voltamos aos dois princípios anteriores. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não têm limites. Então, nós podemos desenvolver esses potenciais, essas habilidades, sem limites. Mas cuidado, que nós estamos sujeitos ao tempo encerrados numa encarnação. Então, nem tudo nos é possível nesta encarnação. Mas se nós não implementarmos os passos que são de agora, eles ficarão para serem implementados no futuro. E tanto mais nós retardamos o início da jornada. Estas verdades, que são grandes como a vida, são tão simples como a mais simples das mentes humanas. Nutre-se delas e se fortalecerá diante das tempestades da vida. Estas verdades, que são grandes como a vida, são tão simples como a mais simples das mentes humanas. Tão simples que parecem não funcionar, né? Nutre-se delas e se fortalecerá diante das tempestades da vida. E junto com essas três grandes verdades eternas, vamos juntar mais uma vez aquelas 5 palavras confortadoras que eu venho sempre colocando para vocês e que eu venho percebendo o quanto é difícil incorporá-las à nossa vida. Ama, perdoa, trabalha, confia e espera. Principalmente essas duas últimas. Confia, tenha fé e espera. Nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas. Quando nós buscamos alguma coisa, ou quando nós pedimos alguma coisa a Deus, aos espíritos, quem quer que seja, nós queremos o resultado da nossa busca, a resposta, a graça de imediato. E muitas vezes ainda nas condições que nós mesmos estabelecemos. Nós só nos esquecemos do nosso merecimento. E que nós vamos receber, segundo o nosso merecimento, quando for do nosso merecimento. Portanto, nós estamos no 13º arcano, o arcano do renascimento, da transformação, da transcendência. Vamos nos propor renascer para a vida. Vamos nos propor transcender as limitações que nós mesmos nos impusemos e que nos impedem de alcançar o infinito. Tudo está absolutamente certo. Nós é que não entendemos. Quando alguma coisa acontece conosco desagradável, nós achamos que deu errado, que o resultado deu errado, o resultado da nossa escolha deu errado. Mas se nós examinarmos bem a maneira como nós pensamos,
assumimos atitudes, comportamentos, fizemos as escolhas, o resultado está correto. Está absolutamente certo. Tudo está sempre absolutamente certo. Quando você se conscientiza disso, você se pacifica. E quando você se pacifica, você acalma o sofrimento. Se humilde se queres adquirir a sabedoria. Se mais humilde ainda quando a tiveres adquirido. Se como o oceano que recebe todos os rios e riachos. A imensa calma do oceano não se perturba, recebe-os e não os sente. Vocês estão percebendo a profundidade dessas palavras? Domina o teu eu inferior com o teu ser divino. Domina o divino com o eterno. Sim, grande é aquele que mata o desejo. Maior ainda é aquele em quem o ser divino matou o próprio conhecimento do desejo. Vigia o eu inferior para que não macule o superior. O teu caminho para a libertação final está dentro de ti. Gratidão, beijo no coração de vocês. Excelentes reflexões durante essa semana. Semana que vem vamos ter um pequeno alívio com o arcano 14, o arcano da integração, a temperança. E nós nos encontramos então na próxima terça-feira aqui.